Graça e paz, meus irmãos. Chegamos aí à nossa quarta aula do curso de homilética, né? O tema da nossa quarta aula é pregação expositiva. Na verdade, esse é o tema da quarta e da quinta aula dessa disciplina de homilética. Nós vamos começar a falar a respeito da pregação expositiva hoje, mas vamos terminar, né, na quinta aula aí, trazendo a respeito dela ainda. Então, só recapitulando o que nós já passamos até aqui, né? Na nossa primeira aula nós vimos aí um pouquinho a respeito da história da pregação, de como Deus chama os arautos dele para falar em nome dele, né? Desde o Antigo Testamento, né? A doutrina da Vox Dei, né? A voz de Deus, de como a voz de Deus comunica com a igreja, comunica com o homem pecador, principalmente, né? Através da via da pregação, a pregação que é esse objeto, né? A apresentação do sermão é o objeto de estudo da ciência homilética, né, da área da homilética. Nós entregamos o sermão, que é essa homilia, aquilo que é apresentado. E aí nós já passamos por dois tipos de sermão. O sermão temático, que é o sermão que surge a partir de um tema, né? O tema vem antes até mesmo do texto bíblico, você define o tema e a partir daquele tema você trabalha verdades bíblicas, trabalha princípios bíblicos. E o sermão textual, que é o sermão extraído ali do texto, né? Nós vimos que ele pode ser, né, puro, analítico e sintético, e é um sermão que é extraído exclusivamente ou diretamente do texto bíblico. Nós vamos ver que o sermão expositivo também é extraído diretamente do texto bíblico, mas ele tem um funcionamento diferente do sermão textual, né? Nós vamos trabalhar essas diferenças entre eles. Mas, como uma introdução, né, estabelecendo os pressupostos aqui da nossa aula, primeiro nós queremos falar um pouquinho a respeito da distinção entre expositivo, né, entre fazer uma exposição e trazer um sermão bíblico. Muitas vezes um sermão pode ser expositivo sem ser bíblico, né? Sem ser baseado na palavra de Deus, sem trazer as verdades bíblicas, né? Então, há uma distinção. A palavra bíblica e a palavra expositivo não significa a mesma coisa. Por isso é difícil, né? Quando a gente for pensar na definição do que é uma pregação expositiva, o que é um sermão expositivo, trazer a ideia de que o sermão expositivo é aquele que é mais bíblico. Não necessariamente, né? Como nós vimos no sermão temático, o sermão temático ele é um sermão que passeia por diversas passagens das Escrituras, né? Ele trabalha diferentes verdades da palavra de Deus. Então, pode ser que um determinado sermão temático seja mais bíblico do que um sermão expositivo. Da mesma forma, o sermão textual, né? O sermão textual, então, que traz as verdades ali diretamente do texto bíblico, né? Trabalha de uma forma mais direta, interagindo com o texto bíblico, ele pode ser muito mais bíblico do que um sermão expositivo, dependendo da situação. Então, só fazendo essa distinção entre esses dois termos, ser expositivo não garante que o sermão é bíblico, né? Claro que isso aí vai depender de estudos do pregador, né? Como a gente tem falado aqui, de um preparo. O pregador sempre precisa se manter em contato com a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, né? Trabalhar bem a palavra de Deus em qualquer tipo de sermão que ele vai pregar. Seja textual, seja expositivo, seja temático, o pregador precisa se preparar da melhor maneira, se adequar aí para expor a palavra de Deus. Sermões textuais e tópicos, né, ou temáticos, podem se relacionar com a Bíblia sem serem expositivos, né? O sermão expositivo não pode ser nada menos do que diretamente bíblico, gerado a partir do texto bíblico e projetando um assunto ou tema inerente a partir daquele texto. Então, o sermão expositivo ele precisa ser bíblico, ele precisa ser fruto de um trabalho do pregador, de se exaurir, de mergulhar na palavra de Deus, de encontrar as verdades do texto, de trabalhar o contexto em torno daquele texto. Então, o sermão expositivo ele é fruto desse trabalho aí do pregador e, por isso, ele precisa ser fundamentalmente bíblico. Ele precisa ser o trabalhar de um determinado texto bíblico de uma forma mais exaustiva até do que nos outros sermões, como a gente viu. Os sermões expositivos revelam aos ouvintes as verdades que estão envolvidas pelas vestimentas culturais e teológicas. O que isso quer dizer? Olha só, os sermões expositivos revelam aos ouvintes as verdades que estão envolvidas pelas vestimentas culturais e teológicas. O sermão expositivo, ele é o sermão que vai trabalhar mais aspectos do mesmo texto.
ele vai cobrir de uma forma mais abrangente o maior número de aspectos de uma mesma passagem, o mesmo texto. E principalmente considerar os aspectos culturais e teológicos, né, ou as verdades que estão presentes no texto e estão cobertas ali, envolvidas por aspectos culturais e teológicos, né? O que isso quer dizer? Quando você vai preparar um sermão expositivo, você vai trabalhar o texto considerando que ali naquele texto existe uma cultura dos ouvintes para quem ele foi escrito, do autor, né, que escreveu aquele determinado texto ou que disse aquelas determinadas palavras que serão trabalhadas. Então, o pregador que está preparando um sermão expositivo, ele vai considerar esse aspecto cultural, né, que a verdade daquele texto, né, o sentido daquele texto, né, lembrando aí da ciência da hermenêutica, né, que busca extrair o significado do texto, o sentido daquela passagem, o sentido daquela mensagem, ele está coberto por um aspecto cultural, né, um espectro cultural, um ambiente cultural. E também teológico. As verdades que aquele texto traz, existem outras verdades dentro da palavra de Deus, dentro da revelação de Deus, lembrando aí que a teologia é em si o estudo de Deus, o estudo do ser de Deus. Então nós estamos falando a respeito da forma como Deus se comunica, como Deus se revela. Nós estamos trazendo verdades primeiramente a respeito de Deus. Então, ao falarmos dessas verdades a respeito de Deus, né, naquele texto ali, naquele texto presente, existem outras verdades que precisam ser consideradas e que talvez não apareçam naquele texto, mas são importantes porque influenciam a interpretação daquele texto. Só dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que a gente está propondo aqui. Quando Jesus diz, por exemplo, que o inimigo, né, que o ladrão ou Satanás veio para matar, roubar e destruir, né, há um contexto, há uma configuração ali onde Jesus está dizendo essas coisas, e há outras doutrinas, outras verdades bíblicas que nos afirmam, que nos falam a respeito do papel do nosso inimigo. E aí nós entendemos esse texto à luz do contexto em que Jesus está falando ele e à luz de outras verdades bíblicas a respeito de quem é o nosso inimigo e do que ele veio aqui para fazer. Então, interpretar um texto, trabalhar um texto expositivamente, vai passar necessariamente por entender essa coberta, né? Aquilo que está envolvendo ali o texto que está sendo trabalhado. Aí por isso nós vamos ver mais adiante, né? Nós vamos falar aqui na aula a necessidade de olhar os contextos anterior, posterior, o contexto do livro todo, porque a passagem que está sendo trabalhada, né, aquela determinada perícope ou parágrafo que o pregador escolheu para expor à igreja, ele está envolto em várias vestimentas, e dentre elas vestimentas culturais, teológicas que precisam ser trabalhadas. Os sermões expositivos, então, revelam aos ouvintes, né, mostram para os ouvintes as verdades presentes no texto, desencapando, tirando essa capa, tirando essa roupa cultural e teológica que está em torno desse texto. Então, o sermão expositivo ele é o sermão que vai trabalhar o texto de uma forma melhor, de uma forma mais abrangente. Exposição traz em seu sentido fundamental a ideia de colocar algo em lugar aberto e tornar acessível aquilo que é obscuro ou está fora de alcance. Expor algo ou alguém é colocar esse algo ou alguém em lugar aberto e tornar acessível o que está obscuro ou o que está fora de alcance. Isso que é expor. Expor algo, expor alguém tem a ver com isso. Então, exposição traz isso. O sermão expositivo, a pregação expositiva é essa ideia de expor, desencapar, descobrir, tirar aquilo que está atrapalhando ali, tirar, não necessariamente atrapalhando, mas que está cobrindo, né, que está tampando, não permitindo que a mensagem, que a verdade daquele texto seja transmitida, seja comunicada ao coração dos ouvintes, né? Um sermão expositivo não é um discurso de improviso casual. O sermão expositivo ele não é algo que surge espontaneamente. Ele não é fruto de uma espontaneidade ou de uma não preparação. Pelo contrário, o sermão expositivo ele não é um discurso de improviso casual, né? Ele não é fruto de uma improvisação. Ele é algo que deve ser preparado, ele é algo que deve ser trabalhado, e ele extrai a sua estrutura e conteúdo diretamente do parágrafo que está sendo pregado, né? Então você escolhe, né, na Bíblia
o trecho bíblico está sendo pregado, ou se você já vem trabalhando aí numa sequência, né? Nós vamos ver que uma das vantagens do sermão expositivo, que é quando se tem esse trabalho, né, entre pastores diferentes, você pode trabalhar perícopes ali do mesmo texto, né? Perícopes da mesma carta, do mesmo livro. Então, o sermão expositivo ele extrai a sua estrutura do parágrafo a ser pregado. O pregador decidiu ali, não, é esse parágrafo, vai do versículo 12 ao versículo 18, vou pregar esse parágrafo. E aí, o sermão expositivo vai extrair as verdades desse texto, considerando seus aspectos culturais e seus aspectos teológicos também, e todos os aspectos, na verdade, que envolvem o texto também, literários, gramaticais. Robson define a pregação expositiva da seguinte maneira: a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Que o Robson está afirmando aqui, né? Bem longa essa citação dele, está aí na apostila dos irmãos, na página 17. O Robson está dizendo que a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical, literário, de uma passagem em seu contexto. Ou seja, né, o que nós falamos aqui, a pregação expositiva ela vai ser abrangente, ela vai abranger, ela vai cobrir diversos detalhes do texto, né? Vai se preocupar, principalmente na parte do estudo, né? Nós vamos falar aqui sobre essa diferença. No preparo, o pregador vai se preocupar em entender todas as circunstâncias ali em torno daquela passagem. É claro que tudo aquilo que estiver dentro da acessibilidade, tudo aquilo que for acessível. Porque muitos contextos bíblicos, muitos textos foram escritos em contextos sobre os quais nós não temos informações. E aí nós também não devemos nos perder tentando descobrir aquilo que não nos foi trazido a respeito do texto bíblico. Por exemplo, nós temos a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, mas nós não temos uma autoria identificada na carta aos Hebreus. Há muitas especulações e dentre elas, né, uma delas, inclusive, é de que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus, mas nós não temos evidências que comprovem isso, como nós temos evidências nas demais cartas que Paulo escreveu. Então, a autoria da carta aos Hebreus não é uma coisa que deve tomar o nosso tempo. A gente deve ficar ali se preocupando, examinando quem será que falou isso? Foi Pedro? Foi Apolo? Foi Paulo? Né? Não. É entendermos que aquela é uma verdade bíblica que aprova o Espírito Santo transmitir essa verdade bíblica a nós, que essa verdade bíblica chegasse até nós, no nosso idioma, para que nós pudéssemos ler, ter acesso à palavra de Deus, e a igreja deve ser alimentada daquilo. Então, nós não vamos nos perder nos preocupando com a autoria. Mas é importante para a pregação expositiva essa preocupação com todos os aspectos que estejam acessíveis e que estão ali em torno daquela mensagem. Quem foi que disse essas palavras? Em que contexto? Em que momentos? Nós temos, por exemplo, falando a respeito do apóstolo Paulo, momentos diferentes da vida de Paulo em que ele escreve às igrejas, em que ele se relaciona, em que ele se comunica com as igrejas. E até mesmo em Atos, né, no início, a primeira viagem missionária, nós temos um Paulo que é diferente do Paulo da terceira viagem missionária, por ser um homem mais maduro, mais amadurecido. Então, nós precisamos ter esse olhar e essa preocupação em que contexto cada texto foi dito. E um outro ponto interessantíssimo nessa definição que o Robson vai trazer sobre a pregação expositiva é que ele diz que a pregação expositiva é algo que primeiro o Espírito Santo aplica a personalidade e experiência do pregador e depois comunica a seus ouvintes. Olha que interessante, porque o princípio que o Robson está trazendo aqui nessa definição é o de que a pregação ela deve falar primeiro, ela deve transformar primeiro a vida do pregador, através da atuação do Espírito Santo. É claro, ele não deixa de reconhecer que quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Mas que antes de comunicar à igreja, a pregação precisa comunicar a vida do pregador, a vida do pastor, a vida daquele que está se dedicando ali, se colocando, se preparando para transmitir esse ensino. E isso é algo muito importante a ser considerado por nós, estudantes aqui de teologia, nós que estamos estudando a respeito da arte da pregação, que é a homilética, desse preparo, dessa coisa que nós fazemos para apresentar o sermão de uma forma apropriada, de uma maneira melhor para a igreja. O sermão precisa comunicar primeiro com os pregadores.
A palavra de Deus precisa primeiro falar ao seu coração como pregador, ao seu coração como pregadora dessa palavra. Nós precisamos absorver esse ensino, colocar em prática, buscar viver isso nas nossas vidas, antes de desafiar a igreja a fazer também o mesmo. Isso é algo importantíssimo e primordial na vida de qualquer pregador. Assim, né, a pregação expositiva é você deixar claro a mensagem que o texto quer passar, valorizando aí a passagem, seus contextos e fatos posteriores. E também trazer uma aplicação prática à vida do ouvinte. E é nisso que envolve também o pregador. Porque o pregador vai apontar, né, vai fazer apontamentos, trazer práticas para a vida do ouvinte, mas que ele precisa também ter aplicado a sua própria vida, né? Ele precisa também trazer como marcas do seu próprio caráter, ele precisa também trazer ali como algo que ele já tem experimentado, tem buscado experimentar na presença de Deus. Resumindo, sermão expositivo é aquele que todas as ideias saem do texto e do contexto. Né? Aí está a diferença entre o sermão expositivo e o sermão textual, nós vamos ver mais à frente também. O sermão textual ele trabalha o texto, não se preocupa tanto com o contexto então da passagem. Para o sermão expositivo, a lição, a verdade bíblica vai sair tanto do texto bíblico registrado, considerando a sua gramática, a sua história, mas também do contexto no qual ele foi escrito. A ideia central, né, o tema do sermão, aí, ou a grande ideia, como é chamado dentro da pregação expositiva, e as divisões principais, os pontos do sermão, se originam de uma passagem maior da Bíblia e são interpretadas à luz do contexto que vai fornecer tema e aplicações. Então, vamos lá, a respeito das características do sermão expositivo. Né? Uma das principais características do sermão expositivo é que ele se ocupa principalmente de exegese ou exposição completa de um texto, frases ou palavras das escrituras. O sermão expositivo, né, ele se preocupa da exegese do texto, né, de entender o sentido real das palavras. Né? A exegese é o estudo que é preparado a partir de um texto, considerando principalmente as questões linguísticas, as questões de tradução. E o sermão expositivo ele tem a ver com a exegese, porque no preparo do sermão expositivo, o pregador vai buscar ali o sentido completo das palavras, né? E buscar o sentido completo das palavras vai envolver conhecer a classe gramatical das palavras, os possíveis significados. Isso nós estamos falando das línguas originais. O sermão expositivo ele envolve um estudo mínimo que seja, né? A gente sabe que muitas vezes os nossos recursos são bastante limitados, mas o sermão expositivo ele envolve um estudo mínimo das palavras que estão ali no texto, que se saiba a classe gramatical delas, que se saiba o sentido ao qual o verbo pode ser aplicado. E eu sempre falo, né? Falei sem mim que repito aqui. Se a gente não tem acesso, né, aos textos originais, se a gente não tem acesso às línguas originais, a uma ferramenta, seja um dicionário, seja uma ferramenta online que nos permita, né, entender a classe gramatical das palavras, saber o sentido das palavras, que a gente, no mínimo, busque isso na nossa língua. Então, se você trabalha aí com a Bíblia traduzida em língua portuguesa, que no mínimo você tenha o conhecimento do português para entender quando que aquele verbo está sendo usado, em que modo aquele verbo está sendo usado, as preposições, o uso das preposições, os substantivos, a classe gramatical de cada palavra, que a gente tenha no mínimo isso para poder desenvolver ali um sermão ou um sermão melhor, né? Apresentar um estudo de um conteúdo melhor para a igreja. O pensamento bíblico ou do escritor bíblico que determina a essência da pregação expositiva. E é por isso que a exegese, né, e o estudo dos contextos também vai ser muito importante, porque o que a gente quer transmitir é a verdade do texto bíblico. É o mesmo sentido que o autor original do texto quis passar. Então, em busca de encontrar esse mesmo sentido que o autor original do texto quis passar, nós vamos ter um trabalho aí até um pouco exaustivo, no sentido de que nós vamos nos dedicar, nós vamos mergulhar, nos aprofundar no conhecimento, no entendimento, ali na compreensão daquele texto bíblico, com todos os seus contextos, com tudo que está em torno dele. Então, o pensamento bíblico ou do escritor bíblico é que determina a essência. O cerne da pregação expositiva vai ser a verdade que o texto apresenta dentro do seu contexto, né, na forma como ele foi escrito. A pregação expositiva seria, então, a forma mais autêntica de pregação,
e segue a prática dos grandes pregadores do passado, como Santo Agostinho, Lutero, Calvino. Ainda que eles também tenham se utilizado de sermões temáticos, sermões textuais, né? E tem até exemplos disso. A mensagem expositiva faz mais das escrituras, contribuindo para um maior conhecimento bíblico, criando maior interesse na Bíblia e não nos assuntos. Isso honra as escrituras e alimenta os ouvintes. Então veja, a mensagem expositiva, ela utiliza mais da Bíblia, utiliza mais da palavra de Deus, no sentido de que ela não analisa apenas o texto bíblico, mas também o contexto no qual ele foi escrito, a autoria, o tipo de literatura. E isso, além de criar, né, mais interesse na Bíblia por parte dos ouvintes, alimentando os ouvintes com verdades bíblicas, também honra as escrituras, né? Honra a autoridade da palavra de Deus. O sermão expositivo ele possui integridade hermenêutica, né, integridade interpretativa, porque ele vai se preocupar em não dizer, em não colocar, em não apontar aquilo que a Bíblia não diz. Então, eu leio lá um texto bíblico, aí eu tiro ali minha primeira impressão do texto, né? Eu tenho ali minha primeira impressão do texto. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? O texto que eu já citei aqui. E aí, eu não fico apenas na minha primeira impressão do texto, eu não fico apenas na superficialidade, eu não digo apenas aquilo que eu acho que o texto quer dizer, não, eu vou me aprofundar no estudo, entender em qual dos evangelhos isso foi registrado, por que isso foi registrado, em que ocasião Jesus disse isso, né? Por que Jesus disse essas coisas, né? Nós vamos ver algumas perguntas que a gente pode fazer para o texto bíblico também, que vão nos auxiliar nesse labor aí. Então, o sermão expositivo, a pregação expositiva, ela possui maior integridade hermenêutica, porque não o sermão expositivo que eu vou apresentar, o que eu vou entregar para a igreja, nunca vai ser a minha primeira impressão sobre o texto. Nunca vai ser aquilo que eu penso que Jesus quis dizer ali, mas não. Eu vou buscar entender, eu vou até as fontes, eu vou fazer um estudo, eu vou me envolver com o texto, eu vou comunicar ali com o texto, dialogar com o texto, utilizar ferramentas para buscar entender qual que é o sentido mais adequado para aquela passagem. E entendendo isso, é isso que eu vou transmitir. Então, ele possui uma maior integridade hermenêutica. O sermão expositivo ele tem coesão e movimento. Ele é um sermão que está conectado, por isso que a gente precisa extrair do texto a verdade teológica, né, a grande ideia. Essa grande ideia é a proposição do texto. Essa proposição é aquilo que domina o texto. Qual que é o assunto, né? O que está sendo dito aqui nesse grande parágrafo que nós estamos trabalhando? E aí, a partir dessa proposição, você vai ter os seus pontos, seus argumentos, afirmando ou negando aquilo que está sendo dito na grande ideia. E então, tudo isso é retirado da palavra de Deus. Mas ele é coerente, né? É coeso, é um todo, é unido em si mesmo. Ele tem um sentido e ele tem também um movimento. É algo que está conectado ali, não é solto, mas é como uma engrenagem, né? Tudo funciona perfeitamente, cada peça se encaixa, a grande ideia, os pontos, os argumentos, a introdução, a conclusão, todas as partes da mensagem precisam estar relacionadas umas às outras para promover a unidade e entender e dar à mensagem também um tema único, né? Trazer o texto ali, trazer a verdade do texto como um tema único. O ouvinte também, nessa ideia de movimento, né, ele precisa ser conduzido, ser levado de um início até um fim. Né? Ele precisa ser conduzido da introdução até a conclusão, a aplicação. Né? O sermão expositivo ele vai nessa direção, essa engrenagem que vai gerar um movimento, mas é um movimento que parte de um ponto para chegar até o outro. Ele tem um início e tem um fim. Fechando aqui a nossa definição, considerando as características do sermão expositivo, ele é uma apresentação organizada de um assunto. Então, o sermão expositivo, resumindo em uma frase, é uma apresentação organizada de um determinado assunto. Reverendo Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano brasileiro, muito conhecido aqui, muito famoso entre os pregadores. Ele diz que a composição do sermão expositivo ela se dá em 3 passos. O primeiro passo é ler, o segundo passo é explicar e o terceiro passo é aplicar. Então, 3 passos para a composição de um sermão expositivo: ler, explicar e aplicar.
Toda mensagem começa com a leitura do texto, né? Então, diferenciando novamente do sermão temático, né? Que o sermão temático, primeiro a gente faz a escolha do tema. No caso, o sermão expositivo, ele surge a partir do texto. Então, é necessário começar com a leitura. É necessário ler o texto bíblico, conhecer o texto bíblico. Após ter feito a leitura, né? E o professor de prática de pregação aqui do Seminário Presbiteriano em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele recomenda que a gente leia o texto não apenas uma vez, mas pelo menos umas 7, 8, até 10 vezes aí, para a gente criando familiaridade com o texto. Quanto mais você lê, melhor. Esse seria um mínimo, né? Você lê o texto pelo menos umas 10 vezes como mínimo. Mas quanto mais você ler, melhor você vai poder desenvolver o seu sermão, desenvolver o seu assunto. Após ter lido, você deve buscar a explicação, né? O entendimento da passagem. O que esse texto quer dizer? O que esse texto está comunicando? Buscar ali compreender, né? Esse já seria o momento da hermenêutica mesmo, lidando aí com o sentido do texto, lidando com o que está sendo apresentado no texto, quais são os conceitos, quais são as ideias, por que isso está sendo feito dessa forma. Então, buscar a explicação, ler, explicar, né? Entender o que o texto está trazendo e, por último, aplicar. Todo sermão precisa trazer ensinamentos práticos, né? O clímax do sermão é aquilo que ele tem a ver com a vida do ouvinte. Imagina aí um ouvinte lá na igreja ouvindo uma pregação que não tem nada a ver com a vida dele, que não diz respeito à vida dele. Aí você diz, mas toda a Bíblia tem um sentido, tem a ver com a nossa vida. É claro, isso é verdade. Mas o ouvinte, ele precisa do auxílio do pregador para enxergar isso. Como é que a minha vida se relaciona a esse princípio bíblico que está sendo ensinado aqui? Como é que eu vou aplicar esse princípio bíblico na minha vida? Esse é o último passo aqui, de acordo com o reverendo Hernandes, de composição de um sermão expositivo. E aí a gente diz, né, que não adianta ter conhecimento se não há como colocar em prática. Então, o pregador ele tem essa responsabilidade. Ler o texto, entender o sentido do texto, buscar ali como é que esse texto comunica comigo e então aplicar. Como é que eu coloco isso em prática? Como é que isso vai mudar a minha vida? Como é que isso muda o meu coração? Como é que isso muda o meu comportamento? Como é que isso muda a minha perspectiva de reino de Deus? Será que isso aqui me ensina alguma coisa a respeito do reino de Deus, de como eu devo me comportar? Então, o pregador ele precisa estar atento a essas coisas. Algumas perguntas também que podem direcionar o preparo do sermão expositivo, né? Nós vimos aí na página 18 da Apostila dos Irmãos. A primeira pergunta é: qual o estilo literário do texto? É essencial que o pregador expositivo, o pregador que está preparando uma pregação expositiva, um sermão expositivo, conheça, entenda qual que é o sentido, o estilo literário do texto. Por quê? A forma como o livro de Apocalipse comunica verdades bíblicas não é a mesma forma que o livro de Mateus comunica verdades bíblicas. Nós temos uma literatura apocalíptica e no outro nós temos uma literatura de evangelho, que é quase como uma biografia, algo totalmente diferente. A forma como o evangelho, Mateus, comunica uma verdade bíblica não é a mesma forma que o livro de Salmos faz, porque no livro de Salmos nós temos poesia hebraica, poesia judaica, um estilo de poesia completamente diferente. Não é a mesma forma que o livro de Salmos comunica a verdade bíblica e que o livro de Gênesis, que é um livro cheio de narrativas, né, de histórias, comunica as verdades bíblicas. Às vezes, as verdades bíblicas que esses textos estão comunicando é a mesma. Por exemplo, nós temos o ensino de que Deus é criador, tanto em Gênesis quanto em Salmos. Mas como que isso é apresentado? Como que isso é feito? Em Gênesis, através de uma narrativa, a narrativa da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nos Salmos, em forma de poesia, nós temos pregadores, né, poetas, músicos, louvando ao Senhor e dizendo: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra, como é o caso do Salmo 121. O salmista reconhecendo a atitude de Deus de ser o Criador, ele é o Criador do céu e da terra, mas não em forma de narrativa, mas em forma de poesia, de oração. Então, a primeira pergunta é: qual é o estilo literário do texto? Segunda pergunta: quem está falando? Quem está comunicando essa verdade? Quem está dizendo essa verdade? No texto de Gênesis, nós cremos, né, que Moisés é o autor bíblico aí, movido pelo Espírito Santo, para narrar, né, para contar essa história da criação. No livro de Salmos, nós temos diferentes salmistas falando e escrevendo. Para quem foi dirigida a mensagem? Livro de Gênesis,
para o povo de Israel no deserto. Moisés escreve para ensinar aquele povo a respeito de Yahvé, que os tinha tirado do Egito, e para que aquele povo conhecesse de fato quem Deus era, Moisés começa contando a história deles desde a origem, desde que o mundo foi criado. Livro de Salmos, não. Quem são os ouvintes? Toda a nação de Israel, já uma nação política, uma nação estruturada, uma nação organizada, um povo que tinha uma estrutura religiosa, que envolvia um culto, com louvores, com música, com dança. Então, nós precisamos conhecer aí o público a quem essa mensagem foi dirigida. Essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta. Há alguma palavra que mereça atenção especial no texto? Isso é, que tenha sido repetida ou enfatizada? Então, você vai olhar as estruturas do texto e vai identificar quais as palavras que são repetidas, que são mais utilizadas. O Salmo 121, que é de onde esse versículo que eu citei está presente, né? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A palavra repetida ali é a palavra auxílio ou ajuda, né? O Salmo vai dizer várias vezes que o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda Israel, o Senhor não dorme, não dormita, Ele dá proteção a Israel. Então, há uma palavra ali que é repetida naquele contexto. Essa é a verdade que esse texto quer ensinar. Então, prestar atenção às palavras repetidas, as palavras que são enfatizadas, porque se o autor do texto bíblico repetiu várias vezes uma mesma palavra, utilizou várias vezes uma mesma palavra, ainda que algumas mudanças de significado em alguns momentos, mas alguma coisa ele quer trazer com aquilo, há uma ênfase sendo colocada ali. Qual o contexto do que é dito, né? O contexto que está em torno ali da passagem, no sentido do que está sendo falado. Por exemplo, o contexto de Gênesis é o contexto da criação. Moisés está narrando, está contando a história da criação. O contexto de Salmos já é um contexto de louvor, de adoração a Deus, de reconhecimento da proteção de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse assunto em outros lugares, né? A sexta pergunta. Então, onde mais a Bíblia fala? Aí eu já estou trazendo dois textos, né? Gênesis 1 e Salmo 121. Mas onde mais a Bíblia fala que Deus é o Criador do céu e da terra? Né? Aí você vai ter, por exemplo, o texto como em Isaías 41, dizendo que o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor formou os céus e a terra. Apocalipse vai falar a respeito de Deus ser o Criador do céu e da terra. Então, nós vamos para os outros lugares da Bíblia, para outras passagens bíblicas que também mencionam, que também falam a respeito desses mesmos assuntos. Então, qual é o estilo literário do texto? Primeira pergunta. Quem está falando? Segunda pergunta. Para quem foi dirigida a mensagem? Terceira pergunta. Há alguma palavra que mereça atenção especial no texto? Quarta pergunta. Qual o contexto do que é dito? E sexto, o que a Bíblia fala sobre esse assunto em outros lugares? Então, o sermão expositivo ele se diferencia basicamente do sermão textual pela extensão do texto bíblico, né? No sermão textual nós vimos que o pregador vai trabalhar aí com 1 ou 2 versículos, enquanto no sermão expositivo a perícope de pregação, o parágrafo de pregação vai ser um texto maior. E aí pode caber, né, a pergunta, né? Como definir o tamanho da passagem a ser trabalhada no sermão expositivo, né? Qual que é o critério que nós vamos utilizar para saber, né, quantos versículos eu vou utilizar para pregar? O grupo de versículos que forma o texto base da mensagem expositiva é chamado de unidade expositiva. E essa unidade expositiva, ela consiste de um número de versículos dos quais emerge uma ideia central e completa do sermão expositivo. Então, presta atenção nisso. A unidade expositiva, né, que é esse bloco de versículos que vai ser utilizado como base para a pregação expositiva, ela surge, ela está baseada em uma ideia central e completa. Então, o que vai definir principalmente o limite dos meus versículos, né, até onde eu vou trabalhar esse texto, de onde até onde eu vou, é a ideia central. Por isso que é necessário ler o texto, entender o texto e aplicar o texto. Porque eu preciso encontrar ali qual é a ideia central daquele bloco, daquele parágrafo, e a partir dessa ideia central, à medida que eu vi a ideia central, nós vamos saber onde ela começa e onde ela termina, lendo o texto, conhecendo a estrutura do texto. Nos 4 evangelhos, por exemplo, quase todos os materiais contêm material expositivo. O que não pode ser difícil de preparar. Especialmente as parábolas, porque elas evidenciam a imaginação inspirada como operando os fatos da vida. Os autores dos evangelhos, né, nos auxiliaram no trabalho de estruturação, marcando quando ou como cada episódio da vida e ministério de Jesus acontecia. Então, a gente tem aí parábolas separadas, né,
por parágrafos. Então, acaba que no texto dos evangelhos é mais fácil separar ali onde que a ideia começou e onde que a ideia terminou, porque os próprios autores bíblicos nos auxiliaram dizendo, né, por exemplo, passou Jesus a ensinar-lhes dizendo. Aí Jesus ensina uma coisa, ou Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Aí eles contam lá a parábola. Então, a gente tem os parágrafos de forma mais dividida e mais claro no texto, né? É mais fácil para o pregador encontrar ali. Mas em outros textos vai ser feito de um pouco mais, de uma forma um pouco mais difícil. Mas eles apontaram para o dia, para o momento em que Jesus falou, eles apontaram para o local onde Jesus estava quando ele disse aquelas palavras, e tudo isso também vai ser considerado dentro do sermão expositivo. Um exemplo disso aqui é Jesus e Bartimeu, registrado lá em Marcos 10, de 46 a 52. Então, ali nós temos muito claro onde vai começar e onde vai terminar essa mensagem de Jesus, essa passagem. E aí nós temos a ideia, né, que está sendo trazida ali pelo evangelista, aquela ideia daquele parágrafo, que vai ser a base do sermão expositivo. Nós vemos aqui, ó, Marcos registra, né? E foram para Jericó. O versículo 46 começa assim, né? Na versão Almeida Revista Atualizada. E foram para Jericó. É essa ideia de início, né, de alguma coisa acontecendo. Então, eles foram para Jericó. E aí, quando ele saía de Jericó, vai encontrar Bartimeu. E nós vamos ver a ideia aqui, o parágrafo já muito bem dividido. Portanto, se faz necessário observar dentro de um livro bíblico específico, onde está o início, meio e fim do argumento ou assunto em questão, quando e como determinado evento começou a ser narrado. Então, dentro do texto bíblico, nós vamos ver início e fim, né, onde começou, onde parou, e quando e como, né, isso começou ou aconteceu, e para identificar, né, a nossa unidade expositiva, para identificar quantos e quais versículos vão compor ali a nossa mensagem expositiva. Para fazer isso, um conhecimento linguístico é requerido, né? Como eu falei. Ainda que você não tenha um conhecimento das línguas originais, é preciso ter conhecimento da sua própria língua. O uso de conjunções, preposições, advérbios de modo e tempo nos ajudam a enxergar a estrutura do texto bíblico em questão. O ideal é ter o conhecimento das línguas originais, mas é possível chegar a conclusões exatas tendo um conhecimento da língua no qual a palavra de Deus, a Bíblia, foi traduzida, né, para o pregador. Então, se o pregador tiver um bom conhecimento de língua portuguesa, ele consegue identificar os parágrafos aqui para descobrir, né, para apresentar qual que seria essa unidade expositiva com a qual ele vai trabalhar, né? Qual que seria a divisão adequada do texto, onde ele vai começar e até onde ele vai parar. Um bom exemplo disso dentro da palavra de Deus é o livro de Ageu. O livro de Ageu, né, são 2 capítulos apenas, só que todo o livro de Ageu ele é marcado pelo tempo. Ageu registra, né, a data, né, de quando o Senhor entregou para ele cada visão. Então, ele diz lá no capítulo 1, versículo 1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Aí no capítulo 2, versículo 1, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Aí no versículo 10 do capítulo 2, ao 24º dia do mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E no versículo 20 diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. Então, essa marcação do tempo, ela nos ajuda a definir, né, como pregar. Então, você vai pregar o livro dentro do livro de Ageu, por exemplo, você tem aqui 4 divisões, ou 4 possíveis sermões que você pode pregar. No capítulo 1, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, capítulo 2 do versículo 10º ao versículo 19, capítulo 2 do versículo 20º ao versículo 23º. Então, essas divisões são encontradas no próprio texto. Talvez se você olhar a estrutura em parágrafos, né, do livro, não colabore tanto assim. Dentro do capítulo 1 a gente tem uma subdivisão aí. Mas
se você olhar a datação que foi registrada pelo próprio profeta de quando ele recebeu a palavra do Senhor, e se ele ouve a palavra do Senhor, né, se ele recebe essa revelação de Deus com profecia para que ele pudesse comunicar, para que ele pudesse transmitir ao povo, então todo aquele bloco compõe algo que Deus queria comunicar com o seu povo. Então todo aquele bloco vai ser um sermão expositivo, tem uma mesma ideia, né? Traz uma grande ideia que deve ser apresentada para a igreja. Depois de ter delimitado, né, quais são os versículos que vão compor aí essa unidade expositiva, quantos e quais versículos vão compor essa unidade expositiva, o pregador deve também considerar o contexto no qual o texto está inserido, né? Quando pensas em contexto, nós estamos falando da autoria, da passagem, quem escreveu, ele está registrando suas próprias falas ou ele está registrando falas de outra pessoa, né? Porque, por exemplo, o caso de Ageu comunica, mas é a palavra do Senhor. Isso é muito relevante, isso é muito importante, faz parte da linguagem profética. Os profetas, eles comunicavam, eles traziam a palavra do Senhor. E é muito importante considerar isso. Destinatário, a quem se destina? No livro de Ageu nós temos muito claro o Senhor falando a Zorobabel, que era o governador do povo, a Josué, que era o líder religioso. Quando foi escrita, qual foi a região em que foi escrita, né? Qual era a cultura, o estilo literário está sendo utilizado, livro profético, é interpretado de forma diferente de um livro de poesia, de um livro de literatura apocalíptica. O assunto de que se trata o texto é desenvolvido conforme o contexto, o livro e o argumento teológico em que se encaixa, né? A teologia também vai contribuir aqui, por isso que é importante a gente ter um conhecimento de teologia sistemática. Um texto não vai ensinar a respeito de Deus aquilo que Deus não é. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, ter essa baliza, ter esse controle, né, esse limite definido pela palavra de Deus. Esse sermão expositivo, né, a pregação expositiva é visto muito mais de uma forma muito mais abrangente, né, considerando todos esses contextos, numa tentativa de descobrir o sentido original. Há uma grande defesa por parte de inúmeros pregadores, né, que o sermão expositivo seja o que melhor consegue expor as verdades bíblicas, o mais saudável para a igreja e o menos suscetível a erros de interpretação, devido a dar esse olhar mais atento para o texto dentro do seu contexto. Então, né, nós falamos aqui, não é unicamente o sermão expositivo que é um sermão bíblico. O sermão temático também é bíblico, o sermão textual também é bíblico. E o pregador precisa tomar essa decisão antes, né? Nós falamos isso lá na introdução do sermão temático, na segunda aula. O pregador precisa entender qual que é o melhor tipo de sermão para ser aplicado ali no seu contexto e que vai ser necessariamente o sermão que melhor comunica com ele. Mas há vantagens em se trabalhar o sermão expositivo, em se trabalhar o texto de forma mais expositiva, porque há uma preocupação maior, né? O trabalho do sermão expositivo, ele é um trabalho maior, e isso acaba resultando em um projeto melhor, em um objeto melhor como resposta, né? Isso acaba trazendo para a igreja um sermão melhor, porque o trabalho do pregador é muito maior, o preparo é muito maior no caso do sermão expositivo. E o estudo, né, do contexto vai fazer bastante diferença na hora da exposição da ideia do texto. Algumas bíblias de estudo são ferramentas que ajudam muito, que auxiliam muito o pregador expositivo, porque elas contêm chaves bíblicas onde o pregador pode encontrar o mesmo termo, né, onde ele foi repetido, onde textos diferentes aplicam esse mesmo termo. Ele pode encontrar informações a respeito da data, objetivo do livro, destinatário, dentre outras coisas. Então, essa é a ideia do sermão expositivo com essa abrangência aí. Um sermão que pode se encaixar, né, um tipo de sermão pode se encaixar dentro do sermão expositivo, né, pode ser uma subcategoria, assim como nós falamos lá no sermão temático, que uma subcategoria poderia ser o sermão bibliográfico, dentro do sermão expositivo é o sermão 4 páginas. Né? O sermão 4 páginas ou 4 folhas é um sermão que ele se preocupa em comunicar a mensagem do texto diretamente aplicando ao contexto do ouvinte. Então, ele comunica a mensagem do texto aplicando ela diretamente ao contexto do ouvinte. A estrutura dele é de 4 folhas, 4 páginas, né? E aí é trabalhado da seguinte maneira. Primeiro, você encontra um problema no texto, né? Qual que é a crise do texto, o que o texto está trazendo como crise, como problema, como dificuldade. Segundo, como é que esse problema se relaciona a um problema na atualidade? Como é que esse problema comunica com um problema da nossa vida, da vida do ouvinte no século XXI?
Terceiro, qual que é a solução proposta no texto? Aí você volta para o texto bíblico. E o quarto, como é que essa solução pode ser aplicada às nossas vidas? Como essa solução pode ser apresentada às nossas vidas? O sermão 4 páginas, né, 4 folhas, enxerga a passagem bíblica dentro do seu contexto, olhando para o problema existente ali. E relaciona esse problema com um problema existente também no público, né, nos seus ouvintes, e então volta para o texto para enxergar a solução proposta pelo texto, aquilo que foi apresentado pelo texto como solução para aquele problema, e ele aplica essa mesma solução ao contexto do ouvinte. E aí, como exemplo, a gente coloca aí na apostila dos irmãos, né, a história de José e na casa de Potifar, né, que é registrada em Gênesis 39. Essa história poderia ser estruturada da seguinte forma, né? Lá no texto nós vemos que José foi tentado, essa seria a primeira página, né? A crise, o problema identificado no texto. José está sendo tentado na casa de Potifar pela própria esposa de Potifar. Aí, como que isso é aplicado aos ouvintes atuais? Nós também somos tentados. Assim como José enfrentou desafios e tentações, nós também enfrentaremos ou enfrentamos desafios e tentações. Então, isso é trazer o problema para o contexto atual. Essa aplicação pode ser ainda de forma mais pessoal. Essa tentação pode ser, inclusive, na área da sexualidade, como foi o caso de José lá. E a solução do texto, José resistiu porque o Senhor estava com ele. E essa frase é repetida ali em Gênesis 39. Né? Lembra que nós somos da repetição das palavras por parte do texto? Então você pode ver lá que o Senhor estava com José, uma expressão que é repetida em Gênesis 39. Esse é o foco do texto, é a grande ideia do texto. O Senhor estava com José. José resiste à tentação porque o Senhor estava com ele. E aí, como aplicar essa solução para os ouvintes atuais? A quarta página, a última folha. O Senhor está conosco, por isso podemos resistir às tentações. Quando temos o Senhor como nosso auxílio, como temos o Senhor ao nosso lado, nós podemos resistir àquilo que nos é apresentado pelo inimigo para nos fazer cair. É interessante olhar para essas coisas. E essa estrutura de irmãos de 4 páginas ou 4 folhas não necessariamente quer dizer que você apenas poderá estruturar, escrever seu sermão, né? Eu tenho que falar tudo a respeito do problema em uma folha, tudo a respeito da solução em uma folha. Não, você pode usar mais folhas. É só essa estrutura de 4, né, para apresentar problema lá, problema aqui, problema hoje. Solução lá e solução aqui, solução hoje. É claro que, principalmente nos momentos em que se refere à passagem original, os elementos já discutidos aqui precisam ser considerados. Contexto, quem escreveu, qual que é o estilo literário, né? Aqui nós estamos trabalhando com a narrativa. Então, fazer sermão 4 páginas em narrativas é muito mais fácil. Mas, por exemplo, 1 Judas, né, a carta de Judas, no primeiro capítulo, né, só tem um capítulo. Então, a carta de Judas ela pode ser exposta assim em 4 páginas. Né? O problema lá é o falso ensino. E nós temos falso ensino sendo ensinado na igreja hoje. E a solução proposta por Judas é o combate, é uma resposta por parte daqueles irmãos resistindo, firmados na fé. E a resposta hoje é a mesma. A solução para hoje também é a mesma. Nós cristãos precisamos resistir firmes, baseados na fé, lutar contra esses falsos ensinos dentro da igreja. Então, não apenas com textos narrativos, é possível pregar sermão 4 páginas com outros tipos de texto, ainda que seja mais difícil de preparar, né? Mas o sermão expositivo, ele é aquele que penetra na alma com mais poder. Esse tipo de sermão extrai do texto bíblico não apenas as ideias central, as divisões e as subdivisões, mas o espírito do próprio texto, fazendo o ouvinte reviver as circunstâncias e sentimentos que produziram aquele texto. E é claro que isso aí também vai entrar na questão da comunicação. Um bom pregador, ele vai comunicar ali aquele sentido do texto, né? Isso é importante, irmãos, porque o pregador expositivo, conhecendo o seu texto, a própria leitura do texto, quando nós chamamos a igreja, convidamos a igreja a fazer a leitura do texto, a leitura de uma poesia é diferente, a entonação, as pausas que você faz, é diferente de um texto profético, como o de Ageu, que vai te chamar a atenção do povo, vai puxar a orelha, é diferente de um texto apocalíptico, que apresenta visões, símbolos, sinais. Então, a própria leitura, a forma como o pregador vai usar entonação em cada palavra, vai dizer muito a respeito disso. E isso tudo está no preparo do sermão expositivo. Mas isso é só o começo. Agora, na quinta aula, a gente vai falar um pouco mais ainda a respeito desse preparo do sermão expositivo.